objetivo maior desse tempo aqui com o Benito é muito mais trazer esperança, não é? A gente contemplar a Jesus e a sua volta traz em nosso coração esperança e nos fortalece para podermos passar pelo que há de vir. Então, o Senhor não nos deixou aqui ser pegos de surpresa. Ele nos deu todas as indicações e sinais que nós necessitamos conhecer para nos prepararmos, para estarmos alegres e exultantes, porque grande é o nosso galardão, né? Aleluia. Ele diz: alegrai-vos e exulteis. Então, vamos nos alegrar, porque a vinda do Senhor está próxima e a gente está aqui justamente com esse objetivo de trazer ânimo, consolo, esperança, alegria para todos vocês através dessas palavras. Benitinho, é contigo, meu amado. Aleluia. Oh, que alegria estar com vocês, meus queridos. Temos até uma discipulinha pequenina nova aqui na tela, ó. Oh, que joia. Bom, hoje a gente, das outras vezes eu até fiz uma revisãozinha desde o começo, mas hoje, por questão até de ganharmos tempo, que às vezes ficou muito apertadinho no final para a participação dos irmãos, eu não vou fazer aquela revisão. Mas estão todos lembrados dos 6 pontos da espinha dorsal, que é o ensino de Jesus em Mateus 24. E nós vamos agora seguir naquele panoramazinho de Apocalipse. E a gente, na semana passada, falou um pouco sobre o livro, a importância desse livro, e como ler esse livro, e despertar o interesse dos irmãos, que muita gente fica longe desse livro, né? É um livro cheio de figuras, um livro um pouco estranho, mas a gente quer animar os irmãos a muitas palavras de ânimo a estudar Apocalipse, as profecias. Então, a gente quer animar os irmãos a não terem medo desse livro. Ao contrário, quanto mais a gente se debruçar e deleitar nele, mais a gente vai compreendê-lo melhor. Amém? Então, sempre quero, nesses dias, irmãos, sempre a gente tem que lembrar o coração que nós temos que ter. O Senhor não nos revela, e não, a Bíblia não faz predições para satisfazer nossa curiosidade. Toda a predição que a Escritura traz a respeito do futuro, ela visa que esse entendimento, essa revelação influencie nosso presente hoje, certo? Então, vamos pensar, dizer assim, em que isto coopera com o presente da tua vida, com o tempo presente da vida da igreja. Esse é o propósito do Senhor nos falar sobre as coisas que estão por vir. Ele está preparando a sua noiva. Então, lembra, nós falamos a cronologia, ela é importante, mas o centro é o preparo da igreja. A gente estar apto. Por isso até surgiu a carga de termos mais um encontro. E o encontro que vem, o tema vai ser esse. O encontro que vem, nós vamos falar sobre o preparo, o nosso preparo. Talvez eu vou, depois no grupo do Telegram, vou colocar alguns textos para vocês meditarem durante a semana e observarem. Jesus traz advertências, há marcas e sinais dos que não estão preparados. Nas palavras de Jesus, há muitas advertências indicando as características de quem não está pronto.
dizer, e também há muitas orientações e direção para que como nós estarmos preparados. Então, o tema vai ser esse, é como estarmos preparados. E também cuidados para aqueles que não estão preparados. Quais são as marcas dos que não estão preparados também. Então, esse vai ser o tema da semana que vem, de Apocalipse. E nós fomos fazendo comentário da primeira parte. Primeira parte, não sei se vocês lembram, Jesus se apresenta, um Jesus diferente, um Jesus um tanto terrível, que vem para julgar, vem para reinar sobre a terra. E entramos um pouquinho naquelas cartas às 7 igrejas. Semana que vem nós vamos comentar um pouquinho mais sobre aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia. E falamos um pouco também sobre aquele capítulo 4 e 5, que nos dá uma visão do trono de Deus, do que está acontecendo e do que acontecerá nos céus. Né? Uma janelinha para quem tem curiosidade e quer saber como são as coisas lá. E aí vimos no capítulo 5 que o Cordeiro toma o livro selado, os 7 selos, e ele, no capítulo 5, ele começa a abrir, vai começar a abrir os selos. E nós hoje vamos então começar a partir do capítulo 6, quando ele começa a abrir os selos, a gente percebe se inicia a sequência de acontecimentos finais para a vinda do Senhor e a consumação do século, certo? Então, a abertura dos selos inicia, vamos dizer assim, essa reta final. Então, nós vamos começar daí, tá bem? Peço aos irmãos que novamente abram a sua Bíblia, mantenham aberto que nós vamos ir folheando. De novo, vai ser uma passada a jato. Nós vamos do capítulo 6, vamos até o fim de Apocalipse. Vou ir comentando com vocês esses capítulos todos, tá? De novo, é uma introdução para animar vocês a estudarem. Não se pretende aqui estudar profundamente, que não tem como a gente fazer isso aqui, tá bom? Bem, então nós paramos aqui, foi? A gente vai ir procurando fazer um paralelo com Apocalipse, com as palavras de Jesus, para a gente ir se localizando, tá bem? Então vamos lá. Capítulo 6. Inicia-se a sequência dos 7 selos. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos com seus cavaleiros, certo? Estão lembrados? Nós não vamos ler detalhadamente, certo? Aliás, os cavalos a gente pode até fazer uma leitura rápida. Vamos começar então o capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Nós vamos ir passando assim um por um, tá? Esse cavalo branco, irmãos, vocês lembram que eu disse, olha, em Apocalipse há muitas figuras e nem todas a gente tem clareza do que é. Então, a gente aqui vai ser muito cuidadoso. O que fica mais claro, a gente vai tentar interpretar. O que não está claro, nós não vamos inventar. Tá bem? E não se preocupem. Como eu disse da outra vez, se algumas figuras a gente não entende, isso não atrapalha a gente compreender o todo
do que está acontecendo. Vocês vão ver que esses 4 primeiros selos, especialmente o segundo, o terceiro e o quarto selo, que nós vamos ver agora, eles têm um paralelo com aqueles sinais que Jesus falou no princípio das dores. Tá? Este primeiro selo, o cavalo branco, não fica claro o que é. Alguns dizem, esse cavalo branco é Jesus. Não. Ele, primeiro, por algumas razões, não indica e não cremos que seja Jesus. Por que não cremos? Primeiro, que esses cavaleiros todos, eles vêm de forma terrível trazendo juízos sobre a terra, certo? Então, neste momento, este cavaleiro, ele não é o tempo de Jesus estar vindo ainda. Então, você percebe outra marca aqui que nos indica a coroa que este cavaleiro usa não é uma coroa de rei. A palavra original aqui é Stéphanos. Stéphanos é uma coroa de vencedor. Quando Jesus vem, lá em Apocalipse 19, montado também num cavalo, ele vem com diadema, a palavra grega que era a coroa de reis. Então, este homem, este cavaleiro, a gente não tem plena certeza de quem seja. Alguns creem que pode ser o anticristo, certo? Porque ele vem e vai lhe ser dada a autoridade para vencer. Mas a gente não afirma isso, tá bem? Então, vamos indo sempre com cuidado, tá bom? Então, não temos clareza de quem é esse cavaleiro do cavalo branco. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Diz assim: o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Este cavaleiro, irmãos queridos, uma coisa que fica clara é o seguinte: tirar a paz aponta para o quê? Aponta para guerras. Guerras e conflitos, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, a gente já vai vendo aqui um paralelo com o que Jesus falou. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, certo? Então, você começa a ver. A gente não aprofunda a interpretação do que para a gente não estar inventando, mas uma coisa fica clara: tirar a paz dos homens e os homens se matar uns aos outros, ligado a guerras e conflitos entre os homens, né? Depois vem o terceiro cavalo. O terceiro cavalo é o preto. E diz assim: o seu cavaleiro tem uma balança na mão. E diz, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Também, isto exige alguma interpretação, a gente não fala de forma absoluta, certo? Mas aqui está mexendo com comida e o preço da comida. Um preço absurdamente caro. 1 denário era um dia inteiro de trabalho de um trabalhador. Então, o trabalhador ia trabalhar o dia inteiro para receber uma medida de trigo. Então, uma forma de interpretar isto é dizer: olha, haverá uma falta de alimentos, haverá uma escassez de alimentos, vão ficar caros e difíceis nesse tempo. Isto também combina, lembram que Jesus falou no princípio das dores sobre fomes? Então, aponta-se, e a gente vê que a terra caminha para isso. A terra caminha para uma escassez de alimentos. Não sei se vocês percebem, inclusive,
o Brasil hoje é celeiro para muitos países. Nessa pandemia, não sei se quem acompanhou, a China comprou muitíssimo alimento do Brasil. Por isso que muita coisa ficou cara aqui. As carnes ficaram caras porque a China fez estoques enormes de alimentos. A soja ficou cara e o trigo ficaram caros porque a China fez estoques de soja altíssimos também. Ela tem uma população muito grande e lhe falta alimento lá. E ela ficou com medo que nessa pandemia, não sabe os desdobramentos, que venha a faltar alimento. Então, não há dúvida que nos tempos do fim, alimento vai ser uma coisa crítica também, certo? Então, aqui se aponta mais uma vez, se alinha muito com o que Jesus falou também. E o quarto selo, irmãos, eu não apresentei aqui, esqueci de passar no PowerPoint. O segundo selo, cavalo vermelho, tirar a paz dos homens. Terceiro selo, cavalo preto, uma balança, o trigo e cevada caros. E fala, não danifiques o azeite e o trigo, são artigos de luxo, né? O azeite e o vinho. E o quarto cavalo amarelo, o seu cavaleiro, morte. E ele recebe autoridade para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Há muitas figuras aqui, irmãos. A gente também não vai aqui especular em cima das figuras, mas, novamente, aponta para um quadro de mortes. Pode haver colapso social, pode haver aqui a mortandade, podem ser pestes, epidemias, certo? Não sabemos bem o que pode estar aí incluído. Mas se a gente faz o paralelo novamente com as palavras de Jesus, Jesus fala sobre isso. Fala de epidemias, fala também de outros fenômenos da natureza e um quadro terrível. Então, na verdade, esses 4 selos, se a gente montar um quadro geral, a gente não vai poder ser assim preciso na interpretação, mas o quadro geral desses primeiros selos, ele combina com o quadro geral do que Jesus apresentou lá no princípio das dores, certo? Então, nos parece ser uma descrição com figuras do mesmo cenário, do mesmo momento. Aquele momento que antecede o início da grande tribulação, certo? Que Jesus fala lá no princípio das dores. Depois nós vamos ao 5º selo. O 5º selo, João vê, quando se abre o 5º selo, ele vê debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam, estou lendo agora o versículo 9, certo? Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos. Então, o 5º selo, irmãos, claramente estão aí mártires, gente que começou a morrer por causa do testemunho que sustentavam de Cristo. Então, vocês percebem que a gente pode também, muito corretamente, fazer um paralelo desse 5º selo com a grande tribulação. Olha como a coisa vai progredindo, certo? Na grande tribulação, o que teremos? Grande perseguição aos judeus e aos cristãos. Jesus já vem falando, vocês serão mortos, vocês serão entregues nos tribunais e perseguidos de todas as nações.
E aqui João vê esses mortos lá, as almas deles lá no altar do Senhor. Então, é bastante lícito, embora haja muitas figuras de Apocalipse, a gente ir fazendo esse paralelo com os acontecimentos que Jesus descreve. Depois nós vamos para o sexto selo. O sexto selo, o cordeiro abre e vem um grande terremoto. O sol se torna negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caem pela terra como uma figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Que terrível esse quadro já. Vocês percebem novamente um paralelo aqui? O que Jesus disse que aconteceria depois da grande tribulação? O sol escureceria. O que acontece aqui no sexto selo? O sol escurece e a lua se tornou como o sangue. Assim, e Jesus diz, e a lua não dá sua claridade. E depois diz assim, e as estrelas cairão do firmamento. Versículo 13 diz a mesma coisa. Vocês vejam como a gente pode fazer claramente também um paralelo com o versículo 29 de Mateus 24, da descrição de Jesus. Vocês vejam que o quadro, como é um quadro profético, João não vê assim com precisão, é difícil, ele descreve o que vê. Mas se a gente olha o quadro assim de longe, a gente vê o mesmo quadro do que Jesus descreveu. Começa com fomes, começa com guerras, fomes, e depois um quadro, perseguição aos discípulos, mortes, e depois um cataclismos naturais severos. Certo? Então, nós vamos seguindo adiante agora, tá? Nós vamos pular agora. Bom, deixa eu fazer aqui uma menção importante. Para vocês perceberem, não há em Apocalipse uma menção, lá na descrição de Jesus, logo em seguida desses acontecimentos, o que acontece? Versículo 30, lá em Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E logo em seguida, vem o versículo 31, lá em Mateus, que diz, ele enviará seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Então, logo aparece a vinda do Senhor e o arrebatamento, certo? Aqui em Apocalipse, como é muito figurativo, não há uma menção explícita ao momento da vinda do Senhor quando ele acontece, certo? E nem propriamente ao acontecimento do arrebatamento. Não há uma menção explícita. Então, a gente não fica claro. Há uma discussão, nem nós, até os que temos conversado, e o presbitério e tal, nós não somos unânimes e fechamos a questão sobre isso. Mas isso também não altera nada do que a gente estudou até agora, certo? Altera, às vezes, como encaixar com o Apocalipse, mas não altera o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou, o que Paulo ensinaram, está claro. Aí eu vou mostrar para vocês formas diferentes disso acontecer e encaixar com o Apocalipse, certo? Para que vocês também estejam na mesma, orando e na mesma página dos pastores também. Então, um dos momentos que poderia acontecer esse sinal do Filho do Homem e o arrebatamento seria aqui. Por quê? Porque Jesus fala deste sol escurecendo e, em seguida, Jesus fala do aparecimento do sinal do Filho do Homem. Então, esse poderia ser um dos momentos aqui após o sexto selo, ou no sexto selo, tá bom? Agora, outra possibilidade, irmãos, é que agora as trombetas que vão vir agora, depois,
elas também se encaixam no versículo 29 de Mateus, porque os acontecimentos são os mesmos, só que mais graves. Então, a gente ainda pode seguir no versículo 29 e a vinda do Senhor acontecer só depois da 7ª trombeta. Então, nós vamos seguir assim. Então, vocês ficam com uma noção disso, tá certo? Então, nós vamos pular agora. Lembra que eu falei que Apocalipse tem parênteses? Então, nós vamos pular agora o capítulo 7, porque ele faz um parênteses. Então, só para ajudar aqui a gente não perder o fio da meada, depois eu vou voltar no capítulo 7, tá? Nós vamos seguir a sequência agora dos selos. Então, parou aqui no 6º selo, e nós vamos agora ir para o 7º selo. O 7º selo, ele está no capítulo 8. Então, vamos pular o capítulo 7 para seguir com os selos e as trombetas, tá bom? Depois a gente volta para comentar os parênteses que a gente pulou. Então, agora nós vamos para o capítulo 8, no versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, aí ele foi para o 7º selo, tá bom? Houve silêncio no céu cerca de meia hora. E veio... Por questão de tempo, eu não vou ler tudo. Vocês leiam com calma depois em casa, ou já devem ter lido outras vezes, né? E veio um anjo e com um incensário de ouro, que são as orações. Aí são figuras que a gente sabe a interpretação. O que é esse incensário de ouro? Com muito incenso para oferecer. Oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, esse incensário, ele contém as orações dos santos, certo? Que são levadas diante do trono do Senhor. Da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu com fogo e atirou para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, no 7º selo, na terra, no céu acontece isso, e na terra o que se vê? Trovões, vozes, relâmpago e novamente um terremoto. Então, lembra que Jesus fala bastante sobre terremotos intensificados próximo à sua vinda. E aí, versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. Então, em seguida do 7º selo, inicia-se as 7 trombetas. Aí vem as trombetas agora, certo? As primeiras 6 trombetas, nós vamos falar agora. O primeiro anjo tocou a trombeta. O que ocorre ao toque da primeira trombeta? É queimada 1/3 das árvores e de toda a erva verde da terra, certo? Bom, desce uma saraiva de fogo e queima as árvores 1/3, 1/3. Presta atenção, 1/3, porque depois nas taças da ira queima o resto. 1/3 das árvores e da erva verde. Na segunda trombeta, uma como que grande montanha ardendo em chamas é atirada ao mar. Muito provavelmente, irmãos, isso seja um meteoro, algum asteroide, alguma coisa assim que se choca com a Terra e cai no mar. Algo muito grande. E diz aqui, e a 1/3 parte do mar se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então, um grande acidente cósmico que cai um astro sobre o mar e morre 1/3 da vida que há no mar. A terceira trombeta, novamente, parece ser novamente algum astro que se choca com a Terra, certo?
E o anjo toca a trombeta e cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora cai sobre 1/3 das águas doces, das águas dos rios, das águas potáveis. Cai algum ácido desse e as envenena, as torna amargosas e mortais. Então se perde 1/3 da água doce da terra. Uma boa parte dessa água doce está lá na Amazônia, viu, irmãos? O Rio Amazonas é uma grande parte dessa água doce. Não estou dizendo que vai cair lá, não, viu? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, novamente, algo ocorre e é ferida. O sol, a lua e as estrelas se escurecem. A quinta trombeta é uma quinta trombeta muito estranha. O anjo toca a trombeta e ele vê uma estrela caída do céu, ele foi dado uma chave do poço do abismo. E ele abre esse poço do abismo e sobe uma fumaça, e da fumaceira sai do poço, escurece o sol e o ar, e saem gafanhotos para a terra. Lhes é dado poder como tem os escorpiões da terra. Uma coisa muito estranha. Vocês me perguntaram assim, o que são esses gafanhotos? Não sei. Alguém pode dizer são demônios, mas isso tudo é chute, tá certo? Mas é alguma coisa estranha. Essa trombeta, inclusive, dura 5 meses. Lembrem, vocês vão perceber aqui que tudo isto, pelo que a gente lembra, a grande tribulação já começou e a manifestação do anticristo já está ocorrendo. Esqueci de mencionar isso. Ó. Se, de fato, ali, a partir do 5º selo, inicia-se a manifestação explícita do anticristo, e encaixando com o que Jesus falou, aqui vai ocorrer isso durante a manifestação do anticristo. Vão estar vindo estes juízos de Deus sobre a terra, certo? E se o arrebatamento ocorrer no 6º selo, ainda vai faltar algum tempo até o final, a vinda do Senhor para destruir o anticristo, certo? Então, aqui são 5 meses de quinta trombeta, onde os homens vão ser atormentados terrivelmente por esses gafanhotos, certo? O aspecto dos gafanhotos diz que é semelhante a cavalos, é uma coisa estranha, que tem coroas parecendo de ouro, seu rosto como de homem, e tem cabelos e dentes de leão e couraças, e o barulho das asas são barulhos de carros, e tem uma cauda com um ferrão, e que atormentam os homens por 5 meses, causando dano aos homens. Podem ser também... Bom, não vou chutar, não. Vou guardar sempre o chute, certo? Nada. 6ª trombeta. Sexta trombeta. Uma voz vindo dos 4 ângulos do altar, dizendo ao 6º anjo, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para esse dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens.
Então, nesta sexta trombeta, 1/3 da humanidade morre. Percebam que o quadro é terrível. É aquele quadro que se vê em filmes apocalípticos mesmo, certo? Onde 1/3 da vida marítima morreu, 1/3 das águas doces ficou inutilizada, se escurece o sol e a lua, e agora, bom, esses tormentos desses gafanhotos, e agora morre, de fato, 1/3 da humanidade. Bem, aqui vai haver novamente um parênteses, vocês vão ver que quando termina uma observação importante, viu? Observe, nesse momento, alguns às vezes pensam assim, dizer, será que os homens vendo tudo isso vão se arrepender? Olha, mais de uma vez, os textos falam que os homens não se arrependem. Então, o versículo 20, capítulo 9, termina assim, os outros homens, os que não foram mortos, diz assim, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram de seus assassínios, suas feitiçarias, e sua prostituição e seus furtos. A verdade é que quem endurece o coração ao Senhor, inclusive eu já vi gente dizendo assim, bom, depois gente que não está bem no Senhor, que não quer o Senhor, bom, eu acho que no coração eles alimentam a expectativa de que na hora H eles se arrependem e se convertem e são salvos. A verdade é que quem endurece muito o coração ao Senhor, nesta hora, não se arrepende. Me perdoe te interromper. Claro, Eric. Isso está muito ligado à questão da predestinação. Pessoas que acham que, por terem uma pretensa promessa predestinatória, eles podem seguir numa vida de pecados, porque na hora H eles vão ser salvos. É como se tivesse aquele bilhetinho de garantia da salvação, o que é uma grande mentira que o diabo lança sobre a mente do homem para tirar a força da necessidade do arrependimento genuíno. Me perdoa aí a interrupção. Não, claro, foi muito, muito bom, Eric, muito importante. Então, esta também é uma advertência. A gente, muitos assim dizem assim, quando a gente vê sobre o preparo da igreja, aquelas virgens, na última hora não dá mais. Então, o tempo para nós é hoje. Certo? A gente vê que todo este ensino de Jesus, que ele nos dá em Apocalipse, tem esse propósito. Vocês vão ver que todos esses acontecimentos e predições são intercalados com advertências da parte do Senhor, porque o Senhor quer nos preparar. Aqueles que têm um coração sensível ouvem a voz do Senhor e são salvos, são preparados. Mas vamos adiante. Agora nós vamos pular de novo para poder ir. Aqui nós lemos a sexta trombeta, nós vamos agora direto para a sétima trombeta. Nós vamos pular um parênteses aqui que está no capítulo 10, que João tem a visão do livrinho, e o início do capítulo 11, que fala sobre as duas o santuário entregue aos gentios e as duas testemunhas. Então, a sétima trombeta, ela segue no capítulo 11, versículo 15, tá bom? Então, nós vamos pular agora para lá. Depois eu vou voltar e fazer alguns comentários. Capítulo 11, versículo 15.
Aí vem a 7ª trombeta, certo? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aqui não acontece propriamente o centro aqui é um acontecimento nos céus, algo que acontece lá nos céus. Há também vozes, relâmpagos e um terremoto também. Todos os 7º acontecem terremotos, a gente vê lá no finzinho. Mas olhem aqui o que acontece nos céus. Esta fala aqui ela é muito importante. Os 24 anciãos, versículo 16, se prostram diante de Deus e adoram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha como a frase está diferente do que nós lemos lá no começo de Apocalipse. Lá dizia assim: que eras, que és e que hás de vir. Agora os anciãos dizem assim: que eras, que és, que eras e assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vocês vejam como aqui se inicia a ação e propriamente a vinda do Senhor para assumir o seu reinado aqui sobre a terra, certo? E trazer justiça, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos e dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, olha que palavra de esperança. Chegou o momento do Senhor vir para reinar e julgar, recompensar os santos e destruir os perversos. Certo? Vamos ver aqui. Então, este momento da 7ª trombeta também é um dos momentos que não diz claramente a vinda do Senhor e o arrebatamento, mas é uma forte possibilidade de acontecer a vinda do Senhor e o arrebatamento. Se vocês a gente também junta nesse momento com as palavras de Paulo, que diz: ao ressoar da última trombeta, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos transformados. Em Tessalonicenses 4, 4 diz: ao ressoar da trombeta, o Senhor mesmo descerá do céu. Então, este é um forte possibilidade e momento de ocorrer aqui. Depois da igreja ter presenciado aqueles acontecimentos todos do 6º selo e das 7 trombetas, o Senhor viria e arrebataria a igreja. Uma coisa importante, percebam, irmãos, eu não dei destaque, mas deveria ter dado. No 6º selo, os povos dizem: é chegada a ira do Cordeiro. Então, do 6º selo até aqui, a 7ª trombeta, a gente vê que já está ocorrendo aqui a ira do Cordeiro. A ira de Deus já está vindo. Então, mas, se a igreja não for arrebatada, alguns que creem que a igreja vai ser arrebatada no 6º selo, é porque a palavra do Senhor diz que nós não fomos destinados para sofrer a ira. Nós não fomos destinados para a ira. Não vai dar tempo agora da gente ver todos os textos que dizem isso, mas é assim. Os juízos são para os ímpios, não para os santos. Então, se a gente ainda estiver na terra, esta é a boa notícia. O Senhor vai nos guardar desta ira, certo?
como o Senhor promete em Apocalipse 3. Assim, e a gente vai ser guardado, como diz aqui a igreja em Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: o que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, em estando nós aqui, os que estiverem, o Senhor vai te guardar. Esta ira de Deus não é sobre os santos, não é sobre a igreja. Bem, agora nós vamos pular novamente, certo? Para ir para 7 taças. Aqui paramos na 7ª trombeta, aqui no capítulo 11, certo? Aí o capítulo 12, o capítulo 12 fala de uma mulher e o dragão, depois eu vou fazer um pequeno comentário. O capítulo 13 fala da besta e da outra besta, das duas bestas. A gente considera que isso são parênteses explicativos, certo? E a gente depois vai comentar sobre isso. E o 14 faz um grande resumo de muitos acontecimentos. E as 7 taças da ira vai seguir lá no capítulo 15. Então, nós vamos pular agora esses capítulos e vamos lá para as 7 taças da ira. As 7 taças da ira, meus irmãos, são os últimos e mais terríveis flagelos que vêm sobre a terra. Nós agora, eu não vou ler aqui agora o 15, mas diz só o início, ó. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Estou lendo o capítulo 15, versículo 1. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. A partir do capítulo 16, versículo 1, começa esses anjos a derramar essas taças da ira, certo? Então, no versículo 2, o primeiro anjo derrama a primeira taça. Diz aqui: aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, primeira taça: úlceras malignas e perniciosas a todos que receberam a marca da besta. Segunda taça: ele derrama sobre o mar, e o mar se tornou em sangue como morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembram que na segunda trombeta cai uma estrela sobre o mar e morre 1/3 da vida no mar, certo? Agora ele derrama a taça da ira e morre toda a vida no mar. Depois, a terceira taça da ira, diz aqui, ele derrama sua taça nos rios e fontes das águas e se tornam em sangue. Então, agora, o resto da água doce termina de sobre a terra. O quarto flagelo, algo acontece que ele derrama a taça sobre o sol e o sol fica muito terrível e queima os homens com fogo. O sol fica ardente. Vai ver, se os homens têm medo de efeito estufa, imagina quando isso acontecer. Diz aqui que vai queimar o calor, diz assim, os homens se queimaram com intenso calor. E diz que se arrependeram. Diz assim, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha o endurecimento do coração. Vem o quinto flagelo e diz que o reino da besta se tornou em trevas.
e mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Alguma coisa vem terrível sobre os homens e de sentirem dores terríveis e angústias e úlceras que sofriam. E de novo diz assim: e blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Novamente, olha como há um destaque, porque isso aqui é chocante. Depois vem o sexto flagelo, é algo muito interessante. Lembra, está se aproximando o fim e Jesus vem para pelejar contra o anticristo e seus exércitos. E olha o que acontece. O sexto selo, a sexta taça, vem sobre o rio Eufrates e as águas secam. Para quê? Para preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Olha o que aconteceu, que coisa estranha. Deus seca o rio Eufrates para facilitar que os exércitos venham a pelejar contra ele. Vocês querem aqui vir para a peleja aqui contra mim? Pois eu vou ajudar vocês. Então, para vocês atravessarem os exércitos mais fácil, eu vou secar o rio Eufrates. E o dragão, o diabo, e o anticristo enganam os reis e os convencem. Olha, no meio desse caos todo, as nações e reis que sobram, o anticristo vai convencê-las a pelejar contra o Senhor que vem. B, desculpe mais uma vez a interrupção, Claro. mas eu não poderia deixar de ressaltar o que diz no versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Mais uma vez, eu vejo o cuidado do nosso amado em não nos permitir ser pegos de surpresa. Ele está nos preparando para que para nós ele não venha como ladrão, mas venha como nosso tão esperado noivo, para nos resgatar, para nos fazer eternamente povo seu, transformados dos nossos corpos mortais. O amor do Senhor é perfeito e Ele tem posto seus olhos sobre os seus santos. Aleluia. Aleluia. Amém. Graças, Senhor. Graças. Graças pelo teu amor, tua misericórdia, tua paciência sobre esta terra, Senhor. E como o Senhor insistentemente tem feito tudo e dado todos os recursos para salvares para ti um povo que te ama, um povo santo, uma noiva para o Cordeiro. E rogamos, Senhor, que o Senhor nos esteja falando e preparando nesse dia, Senhor. Nós te desejamos, nosso coração está aí, não está aqui nesta terra, Senhor. E damos graças, Senhor, porque o Senhor está fazendo isso.
Nossa esperança está que o Senhor mesmo é quem nos guiará em todo este caminho. Em nome de Jesus. Amém. Eric, você ainda ia dizer algo? Não, é só compartilhar, porque a gente vê tantas coisas terríveis que vão acontecer, mas vê o cuidado paternal de Deus para com seus filhos. Amém. Não foi à toa o sangue Aleluia. de Cristo derramado. Amém. Aleluia. Aleluia. Bem, então agora vem a 7ª taça, onde, depois de tantos terremotos, ainda vai acontecer o maior terremoto da história, vai estar nesta 7ª taça. E desaba também sobre a terra uma grande saraivada de pedras e fogo sobre a terra. E aqui ocorre a destruição de tudo praticamente. Certo? As cidades todas, diz que todas as cidades, as ilhas e caíram as cidades das nações, caíram todas as cidades das nações. Agora eu vou dar uma paradinha aqui na sequência Apocalipse, vou voltar um pouco para fazer alguns comentários. Eu não quis a gente perder as 3 sequências, os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Eu vou voltar um pouco, vou fazer alguns comentários sobre os capítulos que nós pulamos em Apocalipse. Tá? Nós vamos voltar agora rapidamente para o capítulo 7, que nós pulamos depois do 6º selo. Vocês lembram que no 5º selo, o João vê as almas dos que morreram por causa do testemunho. Agora João vê aqui, há uma interrupção aqui, lembra? Estamos aqui entre o 6º e o 7º selo. E João vê 2 coisas. Certo? João vê 4 anjos que seguram os 4 ventos para que não soprasse o vento, e um anjo que descia tendo o selo de Deus e clamou aos 4 anjos, dizendo: não danifiques nem o mar, nem a terra, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. E eu vi, versículo 4 eu estou, capítulo 7, versículo 4. Ouvi o número dos que foram selados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o que a gente percebe aqui? A gente não sabe bem o que é isso, né? Mas a gente vê Deus, mais uma vez, segurando um tanto esses juízos dele, certo? Por isso diz aos anjos: segura aí para não danificar a terra, o mar e as árvores, até selarmos. E Deus se movendo já em direção a Israel, certo? Porque diz aqui que são selados 144.000 judeus, diz assim, de todas as tribos dos filhos de Israel. Não cremos, irmãos, que isso se refere à igreja, como já dissemos, não cremos naquela teologia que a igreja substitui em tudo Israel. Como povo de Deus, a igreja, os santos, hoje substituem, vamos dizer assim, todo Israel unido com a igreja. Israel, os que se convertam a Cristo. Mas, como nação terrena, Deus vai cumprir, a gente vai ver que há o cumprimento de várias promessas dele com os judeus. Então, não sabemos se esses 144.000 é um número literal, se é figurativo, mas o que a gente vê aqui? Deus
se movendo em direção aos judeus, guardando-os e selando-os. Certo? Uma coisa Depois, interessante dos 144 mil é que se você for dividir por 12 tribos, vai dar 12 mil. isso, 12 mil de cada tribo. Exatamente. Exatamente. Depois ele descreve aqui em detalhes as tribos. E depois João vê uma outra visão, que ele vê uma grande multidão, a partir do versículo 9, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, adorando o Senhor, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E junto com os anjos e os anciãos e os 4 seres viventes adoravam a Deus. E aí, quem é essa grande multidão? Um dos anciãos pergunta assim a João, no versículo 13: quem são estes que vestem as vestiduras brancas? Quem são e de onde vieram? E João, que não é bobo, disse assim: não sei, Senhor, tu sabes. Aí ele responde: são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Irmãos, então, aqui é mais uma comprovação de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não são só judeus. Vocês vejam que no versículo 9 diz assim: essa grande multidão é de todas as nações, tribos, povos e línguas, então, e que vão ter sido mortos por conta do testemunho. Mas, se a gente tiver incluído entre esses, irmãos, coragem, a recompensa. Se você tiver incluído entre esses que morrem por causa do testemunho, olha o que diz aqui, do versículo 15 ao versículo 17. Isso é para você, se você estiver entre esses que morrem por causa de Jesus. Diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus. Você vai ter um lugar especial ali diante do trono de Deus, os que perderem a cabeça por causa do Senhor. E diz assim: e os servem de dia e de noite, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais você vai morar na casa dele, na casa do Senhor. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais vão passar por isso. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, Jesus, que se encontra no meio do trono, os apacentará. Vai te tomar nos braços dele. Como pastor, ele vai te apacentar, vai cuidar de você, vai te consolar e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E promessa indizível para aqueles que sofrerem e perseverarem até o fim, sustentando o testemunho do Senhor. Vale a pena, viu, irmãos? Nada na terra se compara, nada que você possa alcançar aqui nesta terra se compara a você estar aqui nesse momento, nesse lugar, e receber esse abraço, esse consolo, esse cuidado, esse pastoreio de Jesus. Esse é se estivermos lá juntos, irmãos, e sofrendo a perseguição, memorize esse texto aqui, para, se você estiver sofrendo pertinho da morte, para você proclamar para os teus irmãos. Dizer: lembra, meu irmão, persevera até o fim, porque isso aqui é o que está nos esperando. Amém?
Já não vamos ter mais celular. Nesse momento que a coisa fica muito crítica, não vai ter nem mais Bíblia de papel. É melhor ter esses textos aqui, ó, no teu coração, na tua mente, para a gente consolar uns aos outros e nos estimularmos a perseverarmos até o fim. Depois, né, meus irmãos, então, esse é o parêntese do capítulo 7. Depois nós vimos aqui as trombetas, vem o 7º selo e as 7 trombetas. Depois nós vamos pular aqui. Vou passar aqui, que já comentei. Depois, nós vamos passar aqui. Eu não vou comentar agora também o capítulo 10. Também por questão de tempo e também porque a gente não sabe muita coisa sobre esse capítulo 10 também. Esse livrinho que João come e que doce na boca e amargo no estômago. E, bom, depois vocês estudam e vocês pensam melhor sobre o que é isso. Eu só vou fazer alguns comentários aqui sobre agora o capítulo 11. Vocês lembram que a gente falou, Jesus falou que Jerusalém seria sitiada. E lá em Daniel, a gente viu que isso acontece na metade da semana de manifestação do anticristo, nos 3 anos e meio, e que ele toma Jerusalém e faz cessar o sacrifício diário. E Jesus diz que Jerusalém será pisada pelos gentios. Lembra que lá em Lucas, ele diz, Lucas 21, até que se completem o tempo dos gentios. Então, olha aqui uma confirmação disto, no capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi dado um caniço, uma vara, para João medir o santuário e o seu altar e os que nele adoram. Mas no versículo 2 diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Lembra? 42 meses são 3 anos e meio também. Tá? 3 anos são 36 meses, mais 6 meses, 42 meses. Então, esta é uma menção clara também que Jerusalém vai ser ocupada pelos gentios e durante essa segunda metade de manifestação do anticristo. É um pouquinho longo, um pouquinho puxado, né? Mas desculpem tá, essa correria aqui, para tentar dar uma visão a vocês de tudo. Depois a gente vê aqui nesse capítulo 11 algo que também acontece durante esse período de 3 anos e meio, que são 2 testemunhas que Deus coloca. Elas vão estar lá em Jerusalém durante essa ocupação por parte do anticristo. Essas 2 testemunhas vão estar lá em Jerusalém profetizando algo muito notório, algo sobrenatural. Diz que profetizam por 1.260 dias, que também são 3 anos e meio, lembram? E vocês podem perguntar assim, e quem são essas 2 testemunhas? Vou dizer, não sei. A Bíblia não diz, a gente não diz também. Temos que aprender ensinando a ler a Bíblia. Não é Marcos e Mário, não, viu? E agora, essas 2 testemunhas, elas dizem assim, diz assim, se alguém pretende
elas profetizam 1260 dias, e versículo 5 diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Ó, que terríveis são essas figuras. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova diante os dias que profetizarem. Elas têm muito poder, essa testemunha. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes, quantas quiserem. Tem muito poder. Depois vocês vão lendo e vocês vão ver que quando elas tiverem concluído, versículo 7, concluído o testemunho, completou o testemunho que Deus queria que elas dessem, a besta pelejará contra elas e as vencerá e matará. Deus vai permitir que essa besta as mate, essas duas testemunhas. E diz aqui que o cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Cremos, aqui fica meio confuso, porque fala de Sodoma, fala de Egito, mas fala que o Senhor foi crucificado. Vemos que são figuras, Sodoma e Egito são figuras do pecado que há hoje em Israel e em Jerusalém, mas que esta cidade onde elas profetizam é Jerusalém, porque diz que é onde Jesus foi crucificado. Mas Jerusalém hoje é uma cidade, como eu já comentei outro dia, muito terrivelmente ímpia. Bom, e os povos e tribos e línguas contemplam esses cadáveres por 3 dias e meio, não enterram elas. E diz assim: e os que habitam na terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas os atormentavam os que moravam sobre a terra. Então, os povos ímpios se alegram que mataram esses 2 profetas. Porque esses 2 profetas eram terríveis, profetizavam e ainda lançavam flagelos. Mas depois de 3 dias e meio, o Senhor ressuscita essas 2 testemunhas. E os povos sentem grande medo. E o Senhor chama essas 2 testemunhas: subam para cá. E essas 2 testemunhas sobem ao céu. E os seus inimigos contemplam isso. Certo? Então, são 2 testemunhas, não sabemos quem são, mas já é algo que vai acontecer também durante esses 3 anos e meio, certo? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o capítulo 12 e 13. Estão aguentando firme? Eu disse que... esqueci de dizer no começo, mas que no começo, Mateus 24 era assim, era leitinho e tal. Depois nós fomos já para Daniel, já foi uma comida mais sólida, tal, um arroz com carne. Só que agora já está aqui a feijoada e o mocotó. Agora a comida já é mais pesada, viu? Desculpem, assim, como a gente pretendia dar toda essa sequência rápido para vocês, então por isso fica assim uma coisa um pouco pesada, um pouco maçante aí. Algum de vocês quiser se espreguiçar um pouquinho, assim, mais uns 15 ou 20 minutos eu concluo aqui e dou um desfecho, tá? Vou falar agora, vou ter que acelerar mais ainda, tá? Capítulo 12 fala de uma mulher e um dragão. A mulher, irmãos, a gente não tem certeza quem seja. Por que não tem certeza quem seja? Porque o texto não fala claramente. O dragão a gente sabe. Por que a gente sabe quem é o dragão? Porque o capítulo 12, no versículo 9, diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, o dragão a gente sabe quem é Satanás. E o que diz aí? Diz que
a mulher se acha grávida, certo? E aqui há muitos detalhes, o ideal seria ler, mas não temos condições, por causa do nosso tempo aqui, certo? Mas que, por fim, lhe nasce um filho varão, que há de reger todas as nações. Estou lendo o versículo 5 agora, tá? O cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. No versículo 4, que a gente pulou, diz assim: sua cauda arrastava, está falando do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, está falando da queda de Satanás, e lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, o filho da mulher, muito claramente, é Jesus, certo? Porque diz aqui, um filho varão que há de reger todas as nações. Então, o filho da mulher, nós sabemos quem é Jesus. A mulher, irmãos, eu vou mencionar para vocês rapidamente, alguns creem que pode ser a igreja e outros creem que é mais possível que seja Israel. Eu, particularmente, me inclino, mas aqui não é afirmação, viu, irmão? E não diz claramente. Eu me inclino a crer que seja Israel. E porque dá à luz a um filho, porque Jesus é um judeu, descendente de Israel. Certo? E por que eu menciono isso também? Porque no finzinho do capítulo, no versículo 17, diz que o dragão se ira contra a mulher e vai pelejar com o restante da sua descendência. Agora eu estou lendo o versículo 17. O restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aqui não há dúvida que o restante da descendência da mulher é a igreja. O que aqui diz aqui são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, eu interpreto assim, a mulher sendo Israel e a descendência da mulher que tem o testemunho de Jesus sendo a igreja. Então, vocês vão ver aqui a cena toda, depois vocês lendo. Se apresenta que Satanás é expulso do céu neste momento, certo? E desce com fúria sobre a terra, certo? E diz aqui, desce com fúria sobre a terra e é dada à mulher as duas asas como a da águia para que voe ao deserto, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, a gente vê que Deus protege os judeus e Satanás desce com fúria sobre Israel, se é assim, ou sobre a igreja, desce com fúria sobre a mulher, e o Senhor protege a mulher e a guarda e a sustenta. Essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo se refere aos 3 anos e meio. Como é que a gente sabe também disso? Porque no versículo 6 diz que a mulher vai para o deserto e Deus preparou um lugar para que nela sustentem durante 1.260 dias, que são 3 anos e meio também. Então, em resumo, Satanás vai para perseguir a mulher e o Senhor guarda esta mulher por 3 anos e meio. Certo? O resumo do resumo, não vai dar para a gente explorar mais ainda esse capítulo. Agora, o capítulo 13. O capítulo 13 fala das duas bestas. Só vou destacar alguns pontos aqui. Obviamente, esta besta é o anticristo que se manifesta. E que há afirmações que há aqui no texto, certo? Primeiro que versículo 5 e versículo 7. O versículo 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses.
Essa besta vai receber autoridade por 42 meses. E versículo 7 fala que foi-lhe dada que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, ele vai receber autoridade sobre todos os povos. Então, aqui está falando de um governo global, certo? Um homem que vai receber, e depois vocês vão ver, não vai dar tempo para ver, mas no capítulo 17 fala de 10 reis que lhe dão a autoridade, a sua autoridade a essa besta. E versículos 16 e 17 diz, para que a todos vai ser dado colocar uma marca, todo mundo vai receber uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, e a marca e para que ninguém, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca, a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Certo? Então, quem não tiver a marca, o nome ou o número do seu nome, não vai poder comprar ou vender. Isso aponta para um controle total do sistema econômico. Vocês percebam, irmãos, que isso não é algo difícil de acontecer rápido. Hoje, todas as moedas estão se tornando eletrônicas. Você vai ver que o papel moeda, em poucos anos, vai sumir. Não vai mais existir o dinheiro em espécie. Já está acontecendo, né? Todo mundo hoje paga com cartão de crédito, com uma maquininha, transferência bancária, Pix. E todos os países do mundo vão transformar suas moedas em moedas digitais. Então, é muito fácil dizer, olha, quem não se cadastrar no novo sistema da besta não vai mais poder fazer transações. Então, você não vai poder chegar mais no mercado e comprar nada. Não vai mais poder pagar nada. Então, vai haver um controle completo, muito fácil. Isso aí, inclusive, isso também é um dos sinais que mostra a proximidade de que isso possa acontecer, é que isso pode se tornar prático em 5 anos, muito facilmente. Que mais? Diz que blasfemará contra Deus e será adorado por todos que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Certo? Versículos 5 a 8. Depois nós lemos ali, no versículo 7, que vai ser lhe dada autoridade para que peleje contra os santos e os vencesse. E em Daniel nós também vimos isto também, certo? Então, outra coisa, os santos vão sofrer e vão ser mortos. Outra coisa que vemos aqui, e no capítulo 14 e no capítulo 20, os santos não podem ter a marca da besta. Quem tiver e receber essa marca da besta, já está fora. Quem se aliançar com este homem... Selou o destino. Selou o destino, exatamente. Quero, assim, tranquilizar vocês no sentido de que não cremos que ninguém dos santos, os que estão se preparando, ninguém vai receber essa marca por acidente. Olha, sem querer, eu fiz uma conta bancária, um Pix, ou não sei o quê, fiz um cartão de crédito, mas eu nem sabia e nem queria me aliançar com o anticristo. Não. Primeiro, ninguém vai ser enganado, por quê? Porque isto já vai acontecer numa época em que a manifestação do anticristo já vai estar visível. Certo? Então, não é hoje que você tem medo de dizer, será que
esse cartão de crédito aqui é a marca da besta? Não, ainda não é o tempo disso. Quando isto for acontecer, a manifestação do anticristo já vai estar visível. E segundo, isto vai ser uma decisão pessoal, provavelmente daqueles que não estão dispostos a sofrer. Provavelmente daquele, porque vai ser dura a vida de quem não puder comprar nem vender, de quem não fizer essa aliança com o anticristo. Então, aqueles provavelmente que quando vier a coisa apertar, ele vai ceder, vai dizer, não, está mais fácil por aqui. E aí esses vão ser enganados. Vão dizer, não. Estão dizendo que esse homem aí é o anticristo, mas não é ele, não. Esse homem aí, ó, é um grande solucionador dos problemas da economia mundial. Então, temos que estar atentos, sim. Mas aqueles que são sinceros e fiéis não serão enganados. Não sei, Eric, se você quer dizer algo. Você... Não, na realidade, quando você fala aí de decisão, me lembro muito de Adão, né? Quando o Senhor disse, da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. E foi dado a ele uma consciência de que ele não deveria comer. Da mesma forma como nós que estaremos aqui teremos consciência de se iremos assinar o contrato de venda da nossa alma para o diabo ou não, né? Literalmente vai ser isso. Sim. Literalmente vai ser isso, porque eu lembro que em uma certa live nossa aqui, eu acho que foi na primeira, alguém perguntou, e se alguém receber a marca da besta e se arrepender? Aí você, inclusive, trouxe agora o reforço da pergunta, da resposta que foi dada anteriormente. Se você abriu mão para botar o número da besta na tua mão ou a marca dela na tua face, na tua fronte, você selou o seu destino, não tem mais o que fazer. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó. Eu botei as referências aqui, certo? Versículo 9, capítulo 14, que a gente não deu tempo, não tem como ler tudo, mas diz assim, seguiu-se o outro anjo, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, aqui está falando já do castigo eterno. Que receberem esta marca, sofrerão o castigo eterno. O seu número é 666. O que é esse número? Não sei. Até o texto diz assim. Aqui está, quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Eu não tenho esse entendimento. Ainda não encontramos alguma interpretação que fosse coerente com as Escrituras. Então, o mais correto é dizer, não sabemos ainda o que é esse 666. Né? Qualquer coisa que se chuta aí, uns dizem, é o código de barras. É chute. Acerta a sua canela. Pois bem, agora o fim. Apocalipse 17, 18, certo? Então, vocês viram que esses parênteses que nós lemos aqui, eu não comentei aqui na figurinha que está aqui na tela, esses parênteses que nós lemos
eles se referem, dão detalhes sobre os 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Então, o capítulo 13 detalha coisas que vão acontecer nesse período. O capítulo 11 fala sobre as 2 testemunhas que vão profetizar nesse período. O capítulo 12 fala da mulher e do dragão e como ela vai ser guardada nesse período. Então, todos esses parênteses detalham esse mesmo período de 3 anos e meio. Se quiserem, estou aqui, estudem com bastante detalhe, há muitos detalhes ricos ali. Alguns até são bem claros, não são obscuros, não. Outros são meio estranhos, tá? Depois, a grande meretriz. Não dá tempo da gente também explorar muito, certo? O que diz? A gente vai tomar o que o texto diz, como sempre estamos fazendo, certo? Diz que ela vem montada sobre a besta. Então, aqui são dicas, certo? Para entender quem é essa grande meretriz. Então, de alguma maneira, ela está sobre a besta, ou vinha sobre a besta. Depois, o que mais diz? Diz que a mãe das meretrizes e abominações, embriagada com o sangue dos santos, quer dizer, responsável pela perseguição aos santos. Depois diz assim, aqui, inclusive, esse capítulo dá mais detalhes sobre a besta, certo? Diz assim, a partir do versículo 9, né, do 7, aliás, diz que dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Aí fala, a besta que tem, lembrem, a besta, não comentei isso, mas a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. O que são essas 7 cabeças e 10 chifres? Esse a gente pode dizer o que é. Esse a gente não diz, não sei. Por que a gente pode dizer o que é? Porque o versículo 9 de Apocalipse 17 diz que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher, essa grande meretriz, está sentada, e são também 7 reis. Então, são reis ou impérios que essa grande meretriz está sobre eles, está por trás deles, certo? Dos quais, versículo 10 diz assim, então as 7 cabeças são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta é o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. E os 10 chifres são 10 reis, mas que ainda não tinham tido reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Eles têm todos um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, as cabeças... Bom, a gente poderia interpretar, dizer, às vezes esses 7 reis parecem ser 7 impérios. Pode ser os impérios que já existiram, que a gente comentou, certo? Os 5 que já existiram, que foi o assírio, babilônico, persa, grego, lembra que nós vimos lá em Daniel, e romano, o 5º. Foram grandes impérios sobre a Terra. Aí é uma hipótese, aqui já é uma interpretação, tá? Que os 7 cabeças são 7 reis e reinos são. O que são? Diz que 5 já caíram. Por isso a gente pode interpretar como impérios que já passaram. Bem, aqui são interpretações, tá? E os 10 chifres são 10 reis que não tinham ainda reino, mas que dão a sua autoridade à besta. Pode ser que sejam nações ou governantes que, na época da manifestação do anticristo, entregam sua autoridade a ele, certo? Bem, e o que é essa mulher? Pelas dicas que vai dando, depois no capítulo 18 fala mais sobre ela. Então, as dicas aqui eu listei aqui na tela, ó, diz assim,
embriagada, persegue os santos, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, certo? Está no versículo 18 do capítulo 17. A besta procede dos outros, a besta recebe autoridade. Então, por essas dicas, e aqui diz, no versículo do capítulo 18, diz que os comerciantes da terra dela se lamentam, os reis e comerciantes, porque viveram da sua luxúria, do seu luxo, os mercadores. Então, parece, o que a gente poderia dizer? Parece ser todo um sistema de poder político e econômico ao longo da história da humanidade, certo? É difícil definir melhor isso, e não teríamos tempo também de discutir muito, mas essa mulher, essa meretriz, parece representar esse sistema desse mundo que controla, na verdade, e está por trás. A gente sabe que hoje há grandes poderosos que dominam sobre a Terra, que hoje controlam esse sistema e que estão por trás das eleições dos países democráticos, estão por trás de todo esse, às vezes, o controle, por exemplo, de uma crise, de uma pandemia como essa. Esses poderosos estão por trás desse controle. Todo esse sistema político e econômico que domina a Terra vai cair. Bem, vamos passar rapidinho, certo? Essa queda, os reis e mercadores vão chorar até a queda dessa Babilônia, mas nós vamos nos alegrar muito. Agora vem a parte melhor aqui de tudo isso aqui, certo? Vamos para o capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aleluia! Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Irmão, nosso Senhor vem e vai terminar com toda esta injustiça, com toda esta corrupção, com toda esta maldade, com todo o mal que há sobre a terra. E vingou o sangue dos seus servos. E depois, irmãos, aqui segue esse capítulo 19, certo? E diz assim, versículo 5, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Versículo 6, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos-lhe a glória. Agora, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, este é o grande dia, este é o grande momento, onde virá e acontecerá o grande casamento. O céu celebrará a consumação desse plano eterno do Senhor. Esta aqui, irmãos, por fim, vocês lembram que eu falei que há vários momentos que pode estar ocorrendo o arrebatamento e a nossa união com o Senhor, certo? Este é o terceiro momento. Alguns creem que pode ser que a igreja, na verdade, permaneça na terra, guardada e protegida durante tudo, durante
as trombetas, os flagelos, presencie toda aquela cena terrível, pode ser, e que aqui, guardada, protegida da ira do Senhor, certo? E que aqui, ao final, ocorra finalmente o arrebatamento e as bodas do Cordeiro. Então, são 3 possibilidades dentro do quadro de Apocalipse. Vocês percebam que isso não muda do quadro do que Jesus apresentou. A gente só não sabe se os flagelos e as trombetas vão vir depois ou antes do arrebatamento. Mas o quadro é este, ó, que está aqui na figurinha aqui. Vocês vejam que nós fomos encaixando tudo aqui. E agora, por fim, irmãos, nesse capítulo 19, Jesus vem sobre a terra. Por quê? Lembra, nós primeiro vamos ao seu encontro. Jesus aparece o sinal do Filho do Homem no céu, certo? E nós somos arrebatados, nos unimos a ele e ocorrem as bodas do Cordeiro lá em cima, no céu. Antes de Jesus vir e pôr os pés na terra e destruir o anticristo. E aqui, no capítulo 19, na segunda parte aqui, agora a gente vai ver que então sim, a partir do versículo 11, diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Aqui sim não há dúvida quem é esse cavalo branco. Esse é Jesus. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça muitos diademas. Aqui vocês vejam que a coroa é diferente. A coroa é de rei aqui. E tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e puro. Bom, aqui você vê, sai da sua boca uma espada afiada, e com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E a cena é terrível aqui. Esta é aquela batalha final. Lembra? Satanás e o anticristo reúnem os nações e exércitos que sobraram na terra para resistir à vinda do Senhor e ao seu governo. E eles se reúnem, e aqui vai ser essa batalha sangrenta. E Jesus vem e destrói a todos, mata os exércitos. E aqui no finzinho, irmãos, agora vem a reta final. Agora se preparem, já estou anunciando essa reta final há um tempão. Agora, olha para a tela, e agora vem vários acontecimentos que Jesus não mencionou, mas estão aqui. Quem ler aqui, o finzinho do capítulo 19 e o versículo 20. Então, Jesus vem, mata a besta, destrói as nações, pega a besta e o anticristo, eu vou passar muito rápido, e os lança aqui, pronto, e os lança no lago de fogo e enxofre. Eles, a besta, o anticristo e o falso profeta, nem mencionei o falso profeta na correria, viu? Eles vão inaugurar, são os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás, nesse momento, não é lançado no lago de fogo e enxofre. Ele é preso no abismo. Está ali no capítulo 20, versículo 1. Vem um anjo e prende, segura Satanás e o prende. O acorrenta, diz assim, vem com a corrente e o prende, o lança no abismo e põe um selo sobre ele. E ele vai ficar preso por 1000 anos, certo? Jesus, então, começa um reinado de 1000 anos sobre a terra. Desculpem, a gente vai ter que correr, já é quase meio-dia. Eu, às vezes, me perco um pouquinho no horário. E Jesus vai reinar por 1000 anos. Vamos ler aqui, ó. Versículo 4, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos. Ó, vou ler aqui
do 1 até o 6, tá bom? Que é importante, apesar da correria. Capítulo 20, do 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e depois pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, depois dos 1000 anos, Satanás ainda vai ser solto por um pouquinho de tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, reinaremos com ele. Lembra lá que Jesus, uma das recompensas dos vencedores é reinar com ele durante esses 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que promessas. Então, ocorre a primeira, percebem aqui, ocorre a primeira ressurreição, que é a que Paulo falou, e depois vem o reinado de 1000 anos de Jesus sobre a terra. E agora ainda não acaba tudo, não. O restante, os que morreram sem Cristo, ainda não ressuscitam. Ainda não chegou a hora do juízo. Então, Jesus começa seu reinado. Ele vai reinar, não vai dar tempo da gente ver isso, vai reinar a partir de Jerusalém. Aqui vão se cumprir muitas das promessas. Lembra que eu disse que no Antigo Testamento há muitas promessas para os judeus de que virá o Messias e reinará sobre toda a terra a partir de Israel. E os judeus serão a principal das nações. Israel, durante esses 1000 anos, será a principal nação que reinará sobre as demais. Aqui tem vários textos, não vai dar tempo. A gente lê algumas profecias do Antigo Testamento que demonstram que Israel e Jerusalém serão restaurados. Falam um pouco de como será esse reinado de Jesus. Esse reinado de Jesus será um reinado de justiça e paz. Ele vai reinar, a injustiça não vai ser permitida na terra durante esses 1000 anos. Que tempo bom é esse, viu? Bom, mas por fim, ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. Versículo 7, Satanás será solto e vai seduzir ainda as nações. Incrível! Mesmo depois das nações terem visto Jesus reinando, trazendo um reinado de justiça, de paz, mesmo assim Satanás, com seu engano, da mesma maneira que enganou a Adão e a Eva, vai enganar novamente as nações e convencer essas nações a se rebelar contra o reinado de Jesus. E aí, versículo 8 diz: sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, não vou comentar agora Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja.
O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que acontece? Satanás é solto, convence as nações, elas marcham contra. Jesus está reinando e nós, os santos, estamos reinando com ele desde Jerusalém. Lá vai ser o acampamento de governo do Senhor sobre a terra. E as nações vão sitiar e vão buscar pelejar contra o Senhor e contra os santos em Jerusalém. E essa batalha nem acontece. No apelido dos que estudam teologia, essa batalha é chamada Gog e Magog. Gog e Magog foram reis, príncipes de povos ímpios, certo? São um simbolismo dessa gente. Que mais ocorre? Satanás, então, aí finalmente desce fogo do céu, destrói a todos. Essa batalha nem chega a ocorrer. Satanás, então, é pego e ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Aí sim, terminou a história dessa serpente perversa. Nesse dia, terminou, acabou. Por isso, um bom resumo aqui para o livro de Apocalipse. Que aquele irmãozinho disse: Jesus vence, irmão, Jesus vence. E aí agora vem, no final, a terra e céu são destruídos, a terra antiga e céu, vem novo céu e nova terra. Aí não vai dar tempo aqui, mas no versículo 20, no capítulo 20 ainda, todos ressuscitam, agora todos, grandes e pequenos, bons e maus, todos ressuscitarão para serem julgados. É o que o texto chama o trono branco que João viu. Certo? Então, esta é a segunda ressurreição. E aí diz aqui que vão ser julgados, vão ser abertos os livros, e um outro livro, que é o livro da vida, e todos vão ser julgados segundo as suas obras. Por isso, irmãos, toda injustiça não vai ficar sem castigo. Isso é um consolo para os que perseveram na justiça. Vão ser julgados segundo suas obras, e se alguém não for achado o seu nome inscrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o capítulo 20. E o 21 e 22 falam da Nova Jerusalém e da eternidade, certo? Não vou comentar muita coisa sobre isso, que também pouco sabemos sobre isso, tá bom? Fala da Nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra e do castigo eterno. Amém? E aí, sobreviveram a essa maratona? Nunca mais, Eric, nunca mais vão querer me ver aqui nesse grupo aqui. Lê do engano esse seu, viu? Assim, Benito nos mata aqui de exaustão. Lê do engano. Deixa. Você vai fechar aí o slide? Vou fechar o slide, Pronto, já fechei. Deixa eu. Só ia dizer uma última coisinha, ainda sobre o preparo da igreja. Né? Em todo esse livro há um apelo a sermos fiéis. Esse é o apelo do livro, a sermos fiéis até a morte. Um apelo a perseverarmos, um apelo a vencer as tentações, um apelo a sermos santos, e um apelo a nos mantermos fiéis e ativos e frutíferos até o fim. Esse é o propósito desse livro. E porque o Senhor nos quer
nos quer lá junto com Ele. Amém, meus irmãos?